Oi, Dani. Tá me ouvindo, Dani? Fala pra mim que você tá me ouvindo. Ah. Entrei o... Anne, tá me ouvindo, Dani? Yeah! Tudo bem? Oi, boa noite. Oi, João. Oi, Juliano. Ju, semana que vem, tá? Prometo. Aê, tá me ouvindo bem. A Ju Salu, Juliana, vai entrar daqui a pouco na nossa live. Ela vai falar um pouco de barras de Access. Vai falar um pouco sobre como foi o processo dela. De um processo que ela passou de meio deprê. E aí ela vai contar como que as terapias integrativas facilitaram, né? Como é que a gente pode facilitar. Combinado. Tá bom, Ju. Ju, prometo. Esse mês foi intensa. É por causa das lives também aí. Mas semana que vem, tá bom? Prometo pra você, tá, Juliano? Grande beijo no seu, ó. Coraçãozinho. Oi, Renatinha, bonitinha. Não sei se é a Rê ou se é a Sula que tá aí. Porque a Sulinha usa, às vezes, o Instagram da Rê pra entrar. Boa noite. Eu entrei um pouquinho mais cedo, né? Vamos bater papo? Vocês estão bem, gente? Ah, você é a melhor? Não é bem assim. Oi, Tiago! Gente, vou contar pra vocês o Tiago, que acabou de entrar na nossa live. Oi, Sulinha! O Tiago Aricó, semana que vem, vai fazer uma live comigo, falando sobre psiquiatria, Setembro Amarelo. Que gostoso. Obrigada, viu, Ti? Hoje a gente vai falar com a Juliana, que é uma terapeuta que mora aqui em Atibaia. E semana que vem tem o Tiago Aricó, muito bacana, muito feliz por você ter aceito esse convite, né? Como médico psiquiatra, falando dos cuidados, das dicas. Ai, que delícia! Bacana. E que é possível também, né, Tiago, a gente viver sem remédio, isso que é mais incrível a gente falar. Você é ansioso, não brinque. Brinco sim. Na verdade, a gente acha que o outro, o coleguinha, né, o médico, o terapeuta não pode ter ansiedade. Eu que agradeço. Eu vi um pouquinho da live, da sua live com sua esposa. Muito bem, bacana. Oi, Bruna. Oi, Josiane, boa noite. Já já a Juliana tá aí na área para falar um pouco mais. A Ju, gente, que vai entrar... Ela trabalha muito com o método Louise Hay, viu, Bruna? Depois dá uma olhada no Instagram dela, você que gosta de Louise Hay. Oi, Gilberto. Gil Brag entrou. Boa noite a todos. Gente, se vocês quiserem mandar para alguém essa live, para a pessoa assistir, clica na setinha aí no aviãozinho para a galera assistir. A Ju tá chegando, acabou de mandar uma mensagem dizendo que tá... Oi, Bruninha. Gente, eu vou falar pra vocês, a minha conexão com a Bruna, o irmão dela falou uma coisa certíssima. Eu sou irmã da Bruna. A gente tem conexão, né, Bru? A gente é irmã de outras vidas. Vai ser muito legal o papo de hoje. A gente precisa fazer uma nova live, viu, Bruna? Eu e você, pra gente falar de ginecologia natural. A dica que a Bruna deu ontem, gente... sobre menstruação, sobre hormônios, a gente liberar os hormônios da nossa vida. Eu estava usando hormônios, né? E aí eu parei de usar, minha menstruação fez um pé, né? Aquela coisa que a gente fica super preocupada. E aí ontem eu vi o post da Bruna, né? E aí, quando eu vi o post da Bruna, eu falei, nossa, vou tomar Artemisia para regularizar os meus hormônios. E aí hoje a minha menstruação, ó, legal. Obrigada pela dica, Bruna.
Super massa a dica da Bruna. A gente segue lá, Bezen, que ela trabalha com cristais. Eu usei os cristais, eu usei spray de limpeza, foi bem bacana, é bem legal. Olha lá, a Ju chegou, eu vou... Agora com a gente. Ei! Oi, Ju! Tudo Boa bem? noite! Boa noite, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. A gente tava bem ocupada, né? Eu e você. Você Nossa, mandando áudio, eu tô entrando no banho, eu tô fazendo isso, eu vou comer não sei o que. E eu também tava, né? Na pegada de te responder rapidamente. uma loucura. Que A Bruna delícia. aí, que legal. Ah, então, eu falei pra Bruna, eu falei, Bruna, eu vi que você tá fazendo uns trabalhos, né, do método Luiz e Rei. Falei, a Bruna adora postar algumas coisas. Eu falei, ela falou, eu já sigo ela. Eu falei, então tá bom. Valeu a dica. É, a Bru fez curso aí no teu espaço comigo. É verdade, que fui eu que indiquei. Ah, é verdade. Olha que cabeça, gente. Pois é. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada por você ter Muito aceito o meu obrigada, minha convite. linda. Imagina, O Thiago prazer. Aricó, que é o psiquiatra que vai vir na live semana que vem, tá aí ao vivo também. Já mandou um oi. Então, Boa. escolhi pessoas super especiais para esse mês de setembro, que tem conteúdo e contribuição, que eu acho que é o mais importante, né? A gente ser uma contribuição, que a gente possa trazer consciência, né? Conhecimento e conexão para as pessoas. O Uhum. espaço é seu, eu estou aqui para bater papo com você. Então, conta um pouquinho da sua trajetória para gente. Opa, o espaço é meu, só eu falo. Meu pai do céu, cuidado que eu falo muito. Ah, eu também, por isso que é melhor deixar só você. Então vamos lá, né? Esse é um mês de um assunto que eu digo sério e que a gente tem que falar, né, Aninha, sobre ele, assim. Muitas pessoas aí passam pelos seus desafios e às vezes chega um momento que a gente não sabe muito como lidar. E eu passei por esse momento há alguns anos atrás, né? Então vou tentar resumir aqui minha história para chegar no contexto, né? Eu era marqueteira, trabalhava com comunicação social a minha vida inteira. Eu comecei o meu processo de autoconhecimento quando eu me separei em 2010, né? Então eu tive um relacionamento bem abusivo de uma pessoa que ao beber ela se excedia, então por abusos mesmo psicológicos, emocionais e físicos, né? E é muito interessante, inclusive às vezes eu vejo as pessoas, mas como, né, que as pessoas não conseguem sair de relacionamentos assim? E eu tinha essa fala até o momento que eu me vi dentro dessa situação e eu pude compreender melhor como leva um tempo para você sair daquilo, né? Mas enfim, vivi esse relacionamento e quando eu terminei eu estava num espaço assim muito perdida. E eu fui convidada por uma amiga para ir para um grupo de reiki em São Paulo e comecei a receber. Eu falei, nem sei o que, que é isso, esse negócio de energia, totalmente assim, deixa eu ver o que, que tem aí para mim. E aí eu comecei a ir para esse grupo, comecei, né, então, receber e entender um pouquinho mais. Aí fui para um grupo de estudos e nesse grupo de estudos eu fui, obviamente, iniciar o meu processo de autoconhecimento, né? Começar a saber um pouco mais sobre mim, e aí você começa a ver coisas que você gosta, que você tinha esquecido de qualidades que você tem. Ao mesmo tempo, você também vai pôr luz ali nas suas sombras e começar a enxergar algumas coisas que, puxa, poderia ser diferente, né? E assim foi o meu processo. E eu comecei, paralelo, estudar algumas coisas. Então, fiz curso de astrologia, curso de antroposofia, liderança, os próprios cursos de reiki, né? E fui fazendo isso como um processo de Legal. autoconhecimento mesmo para mim, né? Embora eu já tenha gostado muito e tinha me apaixonado, mas na minha cabeça passava assim, como assim eu vou largar minha profissão já, nos trilhos aqui para largar tudo e ir para essa área? Eu acho que eu teria que fazer uma faculdade de psicologia. Não, não vou me meter nisso. Vou continuar aqui na minha profissão, mas eu já tinha indícios ali de que o que eu fazia também não, meu coração Preenchia. não preenchia mais tanto, né? Conheço alguém assim. Muitas. Eu recebo muitas pessoas nos atendimentos, assim, com histórias muito parecidas.
Enfim, eu fui tocando, virei gerente de uma organização social super famosa em São Paulo, então o sonho também do cargo de gerente, né? As coisas foram indo e eu fui achando que era aquilo, era aquele o caminho. E aí, como era uma organização social, eu falei, pronto, agora eu achei um propósito no trabalho, agora a minha vida vai andar e eu vou ser feliz, né? Ainda muito Uhum. externa, né? O que que aqui fora vai me fazer feliz? O trabalho, a pessoa que está comigo, quem é que vai, o que vai me preencher? Né? Ainda, mesmo no processo de autoconhecimento, mas ainda não com uma compreensão profunda de que isso partia de dentro de mim, né? E aí chegou em 2015 para 2016, eu tive uma questão bem desafiadora no meu trabalho de relacionamento interpessoal com duas pessoas da minha equipe. E aí eu já estava mais ali, né? Já há 5 anos nesse movimento do autoconhecimento, eu falei, bom, tem algo aqui que eu preciso olhar. Tem a parte delas e tem a minha parte que eu preciso de novo olhar por que eu estou criando isso para minha realidade. Porque se eu já sei que o que eu penso cria minha realidade, deve ter algo inconsciente aqui meu que não tá bacana. E aí eu fiz vários cursos no ano de 2016, inclusive nos Estados Unidos, um curso que se chama Avatar. E ele é um curso focado nessa parte de autoconhecimento, voltado para as crenças limitantes, para a gente ir lá na infância Ó. e trazer isso à tona e ressignificar e tal. É um curso que existe desde os anos 80, eles têm cursos, né, dos mais básicos aos mais avançados. Eu fui fazendo tudo. Em 6 meses eu fui 4 vezes para os Estados Unidos. E quando acabou esse processo, eu estava odiando o marketing, né? Nesse período eu já tinha, até no último curso, eu já tinha largado totalmente. Eu tinha, nesse meio tempo, achado um emprego em Bragança, que eu trabalhei pouco tempo, acho que foi uns 5, 6 meses, também na área de marketing. Mas, de novo, eu já sabia que não era o que meu coração brilhava e me apaixonei pelo universo do autoconhecimento. Só que quando eu voltei, né, dos cursos, eu falei, gente, a minha vida tá toda errada, eu preciso mudar. Então eu não tive um planejamento, eu não fui uma pessoa que assim, ai, gostei dessa área, então eu vou fazer uma transição aqui de carreira, né, Ai, nós somos gêmeas, né? com começo, meio e fim. Não, eu voltei e falei, não dá, não posso mais ouvir falar de marketing, não quero e não sei o que eu vou fazer. E aí eu comecei a etiquetar literalmente a minha casa, abri minha casa e pus tudo à venda, do copo até os armários, porque eu achei que eu ia vender minha casa super rápido e era uma casa realmente num modelo que era muito procurado. E eu falei, eu vou voltar a morar fora. Eu tenho uma lembrança muito boa de quando eu morei fora, deve ser isso. Acho que o meu destino é voltar a morar fora e lá eu vou me encontrar. E aí o que aconteceu? Veio a crise lá, um pouco do período da Dilma. A casa não vendia de jeito nenhum. Eu etiquetei e vendi todas as coisas da casa e o dinheiro foi acabando. E eu comecei a entrar numa bola de neve financeira absurda, assim. Então, o ano de 2017, eu falo que foi meu segundo mergulho, né? O primeiro foi quando eu separei, né? Que eu precisei me entender daquela relação que eu tinha criado para minha vida. E nesse momento, eu digo que foi o segundo que, assim, eu passei pelos cursos, entendi que eu precisava mudar, mas eu não tinha um planejamento, eu resistindo a muitas coisas, né, ainda. Então, chegaram a me chamar para trabalhos de marketing, eu não, marketing nem pensar. Eu não queria alugar a casa, eu queria só vender. Então, eu estava bem definida com algumas coisas, mas essas coisas não estavam fluindo. E eu até brinco, né? O universo, ele fala com a gente, porque ali tinham várias outras coisas que estavam ali aparecendo, mas eu estava tão, é isso, Fechada naquilo. e que eu não via os sinais, né? Eu não via esse bate-papo que o universo estava fazendo comigo, né? E aí, eu não procurei um profissional, né? E eu acho que isso é importante a gente falar aqui. Na época, eu estava namorando, o namoro também acabou. Então, sabe quando você olha assim, voltei a morar na casa da minha mãe, porque eu não tinha mais como sustentar a casa estava quase indo para leilão, porque eu não tinha mais dinheiro para pagar a casa, eu devolvi o carro, as dívidas crescendo, os bancos me ligando incansavelmente, aquelas ligações todos os dias, em vários horários, o namorado que terminou. Então eu falei, gente, que mais, né, que vai acontecer na minha vida? Eu não tenho mais casa, não tenho mais carro, O tô que na mais casa. é possível? Que mais é possível, né? Como no meu caso, como pode piorar, né? Só faltava eu perguntar isso. E teve uma noite, eu lembro muito, claro, eu estava no meu quarto, né, na casa da minha mãe, e fazia 2 dias que eu tinha terminado o namoro e tudo isso que eu te falei acontecendo.
E me veio um pensamento muito breve, Ana, mas muito breve mesmo, que eu nunca imaginei que eu ia ter esse pensamento, que era assim, ele dura segundos, né? Mas parece que ele dura uma eternidade. Foi assim, se você acabar com a sua vida, você vai resolver os seus problemas. Sim. Depois alguém vende aí a sua casa, o dinheiro que sobrar paga as dívidas que tem, e se sobrar mais alguma coisa, divide entre os irmãos e acabou. Você não tem mais que ficar pensando nisso, né? E ele é um pensamento muito breve, mas que assim, quando eu me dei conta do que tinha acontecido, eu falei, pera, eu não tô bem, né? E aí eu não tinha plano de saúde, eu não tinha dinheiro mais, não tinha dinheiro, assim, de verdade. E aí eu falei, cara, eu não tenho condições nem de pagar um psicólogo. E muita vergonha, sinceramente, isso eu acho que é outro ponto importante da gente falar, vergonha mesmo de pedir ajuda, porque eu já estava Claro. falando para as pessoas há algum tempo sobre autoconhecimento e tal, e como assim eu me via naquela situação, né? Então eu não podia sustentar essa imagem de que eu estava mal, eu tinha que, apesar do mundo caindo, eu tinha que mostrar que eu estava bem. Então foram muitas Aham. coisas internas ali, né? Mas graças a Deus, acho que o meu anjinho da guarda, os meus anjinhos da guarda, quando passou esse pensamento, eu percebi que eu não estava legal. E aí eu, num momento muito meu comigo mesma, assim, né? E Deus, no meu caso é Deus, para cada um o que acreditar. Eu lembro que naquela noite eu falei assim, eu não tô bem, eu preciso de ajuda, me mostre da onde vai vir essa ajuda, como vai vir essa ajuda, o que que eu preciso fazer, porque eu não quero mais ter esse tipo de pensamento e eu não quero elaborar esse pensamento para de fato levar isso adiante, né? E aí eu lembro que eu fui dormir e, enfim, no meio da noite eu acordei para ir no banheiro e me veio assim, Nazaré Uniluz Voluntariado. Tem uma comunidade, para quem não conhece, né, aqui em Nazaré Paulista, para quem não é daqui da nossa região, talvez não conheça, mas ela também é muito famosa, que é uma comunidade que existe já há praticamente 30 anos e que tem muitos cursos de autoconhecimento e que eu tinha tido contato com eles quando eu vim morar em Atibaia, porque eu pensei em fazer uma pós transpessoal com eles. E eu nunca mais tinha tido contato, né? Fazia 4 anos, 5 anos, enfim, que eu não recebia material deles, nada. E eu olhei para aquele pensamento, né? Eu falei, gente, que coisa maluca. Eu nem nunca mais vi nada desse lugar, enfim, voltei a dormir. Era de madrugada. Eu acordei no dia seguinte, a frase veio de novo: Nazaré Uniluz Voluntariado. Eu nem sabia que eles tinham voluntariado. E aí eu entrei no site, eu falei, bom, eu pedi para Deus me dar um caminho e tá vindo isso, eu não faço a menor ideia do que é isso, eu vou entrar no site. Entrei no site e tinha um trabalho de voluntariado, que você ia lá, passava por uma imersão e você poderia virar voluntária do espaço, né? Então, sendo voluntária desse espaço, eu me conectei com muitas coisas, com muitas pessoas, com muito autoconhecimento, participei de muitas vivências por ser voluntária, às vezes os voluntários ganhavam cursos e coisas, e eu fui na raça, com o que eu tinha ali, com o que o universo fez chegar até mim, me trabalhando de novo meu autoconhecimento. Então, eu fiquei 1 ano ali meio que na lama, mas tentando resgatar e compreender, assim, achar essas forças internas para o que eu tinha que fazer. Então, foi um período muito desafiador. Para mim, essa coisa do dever é uma coisa muito forte, muito pesada. Então, às vezes, para algumas pessoas aqui pode falar, mas tava devendo, quase perdeu a casa, isso não quer dizer nada, ou não tinha mais carro. Né? Mas realmente eram dívidas muito grandes e cada vez que eu olhava eu falava, nunca mais vou conseguir pagar isso, porque só está aumentando e de várias fontes, né, que eu não estou conseguindo pagar. Então, naquele momento, era como se assim, fosse impossível eu sair da onde eu estava. Eu não ia conseguir de jeito nenhum. Então, eu fui me trabalhando para sair desse espaço e eu acho importante do que eu quero trazer aqui dessa história, né? Então, se você conhece alguém ou se você está, por isso, Tá sem a. na Ah, sua voltou. vida, voltou? Então, Tava eu quero sem. dizer, se você Voltou. está passando por isso na sua vida ou conhece alguém que você perceba que está nessa situação, primeira coisa, vai buscar ajuda, né? Eu não recomendo fazer esse processo que eu fiz na raça sozinha, né? Fiz, foi interessante, consegui sair dele, né? De tudo isso. Mas quando a gente tem uma ajuda, se você tem uma oportunidade,
Eu sei que também existem, né? Parece que aí várias possibilidades, aí tem psicólogos que atendem a preços mais solidários, enfim. Então, vai procurar um psiquiatra para ver se você precisa, né, de algum tipo de medicação, de algum tipo de apoio dessa área. E vai procurar um psicólogo que possa te ajudar, que possa fazer aí, te acompanhar em sessões, processo terapêutico, para você também se cuidar, né? E tem a parte metafísica que eu brinco, né? Que foi o que acabou me ajudando naquele momento, que foram todos os cursos de autoconhecimento, que envolvem aí Barra, Theta Healing, Louise Hay, que foi o que eu fui estudando, e aí sim, com isso eu consegui ir mudando o espaço que eu estava, né? Mas eu acho que quando a gente consegue juntar as três coisas, ainda melhor, né? Às vezes você está num estado tão crítico, né? Eu não gosto de tomar remédios, né? Acho que a maioria das pessoas não gosta. Mas às vezes, dependendo de como você está, talvez por um período é isso que você tem que fazer. E é um médico capacitado que vai, né? Um psiquiatra que Isso. vai te avaliar e Deixa vai eu... trazer isso para você, né? Você sabe que você falando isso, a minha história é muito parecida, que eu também venho da comunicação, né? E aí, mais ou menos assim, né? Eu voltei para Bragança em 2016, final de 2016, em março de 2017, eu estava grávida, né? Então tava assim, com uma mão na frente e outra atrás, é a mesma história. E aí eu também não me planejei para fazer a transição, e aí aconteceu e foi que foi, e engravidei, né? E eu me lembro, é um assunto que eu normalmente nunca não comentava, porque o pai do meu filho não sabia, hoje ele sabe. Recentemente eu contei para ele, aliás, mas eu tive depressão pós-parto. Então, para mim, que era toda natureba, e aí eu falava, não, mas eu vou conseguir. E aí eu falava, gente, eu não conseguia, né? E eu tentava amamentar e eu não conseguia, Ju. Não conseguia. E hoje eu entendo porque não, né? Todas as questões que a gente já trabalhou, que a gente trabalha, né? E aquele nutrir eu não conseguia fazer. Então aí a médica me chamou. Eu lembro que meu filho tinha, sei lá, 5, 6 dias de vida. Ela falou assim: você não está legal. Ela falou, a sua gestação para você não foi legal e você precisa ir para um psiquiatra. Cara, aquilo era assim, a facada no meu peito. Tipo, como assim? Eu, terapeuta, natureba, que ajudo todas as pessoas. Como que eu vou precisar de uma medicação? E aí eu Uhum. fui aqui em Bragança, numa médica incrível, uma fofa, uma querida, né? E ela me medicou, ela me deu uma medicação super leve, né? Para pós-parto. Foi aí que o Raul pegou o peito. Então, assim, a gente tem uma parte nossa de ego, né? Muito, e esses pensamentos, né? Ah, mas se eu morrer. E aí eu falava assim: ah, se eu morrer no parto, pelo menos alguém vai cuidar, né? Então eu já estava num processo. Ah, se eu morrer aqui, tipo, e eu me lembro uma vez que eu estava dirigindo o carro e me veio uma voz e falou assim: joga no barranco, né? E aí, quando me dei conta disso, eu falei: nossa, tem alguma coisa que não tá legal em mim. E aí eu procurei o médico. Foi aí que eu consegui fazer meu filho amamentar. Meu filho foi amamentar depois de 10, 12 dias. Porque eu tentei na homeopatia e aí eu falava pra médica, aumenta a dose da homeopatia, aumenta a dose da homeopatia, porque eu tava resistente, né, para tomar a medicação. E assim, eu acho que o maior desafio da gente é realmente essa questão de pedir ajuda, né? Porque a gente tem uma parte nossa egóica que fala assim, eu não quero que ninguém saiba da minha dor, né? Porque hoje eu vejo as pessoas, né, com depressão, né, com transtornos, eu vejo que assim, é uma parte dela, e essa parte precisa ser vista, né? Precisa ser olhada e o acolhimento faz muita diferença. Então assim, você foi muito forte, muito guerreira de conseguir sozinha, Uhum. mas buscar ajuda, talvez ir para uma sessão, né, para uma base, e aí de repente a gente também como profissional poder encaminhar para outros profissionais, né? Que eu acho que é uma parte nossa que precisa também reconhecer que existe essa outra linha de tratamento que também é necessária, é o que eu falei. E aí eu tomei 1 ano e meio de medicação. Aí fui, fiz terapia, tomei 1 ano e meio de medicação.
acabei transitando para um outro médico, que trabalha com meditação, olha que lindo. E foi aí que eu comecei a desmamar. Foi aí que eu entrei no universo da meditação, quando esse médico psiquiatra falou para mim, Ana, mas existem outras possibilidades. Até que eu consegui fazer a transição e parar a medicação, né? Então, é legal a gente falar dessa parte nossa, porque todo mundo tem. E eu era super preconceituosa com isso de remédio, né? Como a gente às vezes trabalha com essas ferramentas, principalmente da física quântica, que a gente sabe que é possível, sim, a gente mudando os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, a gente curar. E eu vejo isso na história da Louise Hay, eu vejo isso em muitas outras histórias, mas é o que eu falei aqui. Eu acho que tem momentos que se você está muito no olho do furacão, você fazer só isso não vai... sabe, você precisa de um outro tipo de apoio junto, né? Então eu fui muito preconceituosa com isso. Fui, sim, muito forte, muito porreta, corajosa, mas que também foi um sacrifício muito maior. Talvez se eu tivesse buscado essa ajuda de forma mais completa, o processo teria sido muito mais fácil para mim do que foi. Eu só vou abrir um adendo aqui. O número de pessoas que estão assistindo e os comentários, para mim, está totalmente travado. Então, se tiver alguma pergunta, você lê para mim, porque eu não consigo nem ver quantas pessoas estão com a gente, nem se tem gente entrando, se tem comentário, tá tudo travado para mim, essa parte específica. Você não, você consigo te ver normal. Tá, eu acabei de ativar de novo então, quem tiver pergunta, quem quiser fazer comentários, faz. E aí eu passo para você, porque... Para mim tava tudo parado aqui, mas enfim. Tá. E então, assim, eu acho importante a gente falar disso, e eu acho legal, até a gente, como terapeuta hoje, facilitadora de cursos e tudo mais, a gente trazer essa experiência, e hoje eu não tenho a menor vergonha de falar isso. Na época eu tinha. Hoje eu não tenho, porque eu acho que isso pode ser uma contribuição para quem está assistindo agora, para quem vai assistir depois, inclusive se você acha que essa live pode ser uma contribuição para alguém, manda agora, manda depois, acho que a Ana vai deixar salva, não vai? Vou. Eu acho que é importante, sabe? Porque a gente entra nesse espaço de vergonha, de eu vou dar conta sozinha, como assim eu trabalho com essas ferramentas, ainda mais isso, né? Eu sou psicóloga, eu sou terapeuta, imagina, ninguém pode saber aqui que eu tô mal, que vergonha! E, gente, nós somos seres humanos, né? Estamos aqui, ó, carninha e osso, a gente também passa pelos desafios. Óbvio que o processo de autoconhecimento, quanto mais a gente vai se aprofundando e vai mergulhando nele, por exemplo, eu não vou dizer nunca mais vou ter depressão, mas hoje, olhando, eu acho bem mais difícil, porque eu já venho trabalhando nisso há 11 anos da minha vida. Então, hoje, quando eu começo a ver um pensamento que às vezes não está muito legal, ou a minha irritabilidade, ou estou com sobrecarga, alguma coisa, eu consigo ter mais clareza de mim, do meu corpo, da minha mente. Hoje mesmo, hoje eu estou num dia que foi super agitado. Desde que eu acordei, eu não parei, né? E aí chegou na hora do almoço, eu tinha meia hora entre o almoço e uma reunião, e eu queria aproveitar essa meia hora para entregar um PowerPoint que eu tinha para fazer. Só que eu estava agitadíssima. Eu falei, dane-se o PowerPoint. Liguei uma meditação. Exato. E fiz lá minha meditação, me recentrei, ok, o PowerPoint eu vou fazer outra hora. Entende? Isso. Então hoje eu já consigo ver ali. Tipo, não tô bem, tô agitada. Se eu fizer o PowerPoint e quiser fazer tudo correndo para entrar na reunião, eu vou ficar mais agitada ainda. Então, respira, né? Exato. Faço agora e faço PowerPoint num outro momento, mas eu em primeiro lugar, né? Não as coisas em primeiro lugar. Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, em terceiro lugar vem as outras coisas, né? Então, assim, esse processo de autoamor, de você trabalhar a sua autoestima, o seu amor próprio, de você meditar, de você usar as diversas ferramentas que tem por aí disponíveis, que você trabalha, eu trabalho e outras pessoas trabalham também, são uma mega contribuição para você iniciar ou se aprofundar no seu processo de autoconhecimento. E isso não tem preço, porque a longo prazo você vai olhando e você vai falando, cara, agora eu já sei o gatilho aqui. E eu não preciso mais ficar preso nisso. Então, é ótimo esse processo. Mas fazer só ele na raça, né? Talvez o meu processo poderia ter sido mais amável, mais gentil do que tão raçudo como ele foi no meu tempo. Sim. Entende? Tem uma frase aqui de uma pessoa, não pedir ajuda
não pedir ajuda quando necessitamos é uma forma de arrogância. Sim, a Louise Hay fala muito disso, sobre arrogância, né? Da gente. Exatamente isso, da gente não pedir ajuda, né? Eu não aprendi isso dentro da minha família, né? Eu tenho uma mãe que até hoje, com 77, ela não pede ajuda, né? Ela não sabe receber um presente. Se eu dou um presente para ela, no mesmo dia ou dias depois vai vir algo em troca. Ou ela vai Ok. pé, ou ela vai pagar um jantar, ou ela vai me dar alguma coisa. Então eu vim desse tipo de educação, acho que muitas pessoas também vieram. Então isso fez parte do meu processo também. Entender que, tipo, dar e receber, pedir ajuda quando você precisa, né? Entender que é uma arrogância, entender que eu não precisava seguir aquele padrão, que ia me fazer melhor seguir diferente, né? Com todo o amor, É. carinho e respeito que eu tenho para minha mãe, que eu sei que ela fez o melhor que ela pôde e ela continua fazendo. Mas hoje é de um espaço de que eu não tento mais mudá-la. Ok, é assim que ela escolhe o que eu vou escolher para minha vida, o que eu quero seguir aqui, o que eu vou fazer com a minha vida, né? Então, eu acho que assim, tá precisando de ajuda? Cara, pede ajuda sim, sabe? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. E tem uma frase da Louise Hay que eu adoro, que o medo, ou qualquer coisa que você esteja aí vivenciando nesse momento, e que você está com vários pensamentos aí que não estão te ajudando, é, Ficou sem áudio. a frase dela é Volte. assim, é só um pensamento, e um pensamento pode ser modificado. Né? Então, qualquer coisa que Isso. você esteja vivendo aí é só um pensamento. O medo também ele é só um pensamento. E o medo, existem os dois tipos de medo. O medo, entre aspas, bom, que é aquele medo que vai te sinalizar quando você está correndo um perigo. Então, Isso. tem um buraco ali, olha, presta atenção para você não cair no buraco. Né? É a função dele te proteger dessas coisas. E tem aquele medo que ele é irreal, que ele não existe, que é a sua mente que está criando. Eu vou, que é o que aconteceu comigo. O dinheiro vai acabar. Eu vou ficar sem dinheiro. Eu vou para o fundo do poço. Eu vou perder tudo. O que esses pensamentos me levaram a criar exatamente o que eu estava vazando e que eu estava pensando. Né? Então, assim, quando a gente começa a entender o poder que esses pensamentos têm, né? E os nossos sentimentos acoplados a... Voltei de novo. Agora foi um break aqui das redes sociais que eu coloquei e ele me bloqueia das redes, eu tirei já, gente, desculpa. Então, eu pus, porque olha só a loucura da pessoa, né? Eu acesso muito, eu falei, eu preciso usar menos as redes sociais. Então, eu pus um limite de uso diário. E aí eu tenho que lembrar Muito que quando bom. eu tô live eu tenho que tirar esse lembrete, né? Esse bloqueio. Então, assim, tem um medo que é irreal, que a nossa mente cria, e aí a gente fica entrando naqueles pensamentos e sentimentos e você cria aquela realidade para você, né? Eu gosto muito só vou concluir aqui para te passar também aí a voz. Eu gosto muito do Bob Proctor, que eu já falei isso várias vezes nas minhas lives, e ele explica de uma forma que eu acho muito bacana e muito didática, né? Ele faz um desenho que é um cabeção de uma pessoa com um corpinho, e ele divide essa cabeça em duas metades. Então ele chama de mente consciente, a parte de cima, e a mente subconsciente. Então a mente consciente, ela recebe toda a informação. Da onde eu capto a informação? Das pessoas com quem eu convivo, do rádio, da TV, da revista, das minhas interações durante o dia, e enfim. Essa mente consciente, ela tem capacidade de aceitar ou declinar algo. Ela tem escolha, ela consegue escolher. Eu vou ficar com Perfeito. essa informação É fora, isso. né? Já a mente de baixo, que é a subconsciente, é a sua mente emocional. E essa mente, ela não tem a capacidade de rejeitar. O que você planta nela, ela acredita que é verdade. Ela não tem, inclusive, nem diferença do que é real e do que é imaginário. Então, se eu ficar aqui lembrando de uma história do passado, que foi triste, reviver aquilo e começar a chorar, para a mente subconsciente é como se aquilo tivesse acontecendo agora. Ela não tem noção. Agora. E você está revivendo uma memória de 10 anos atrás. Entende? Então, é o que o Bob Proctor fala. O que você aceita como verdade por meio da sua mente consciente?
Porque se você acredita que assim, ai, nossa, o Covid, tá todo mundo morrendo, então eu também vou pegar Covid, eu vou morrer, e você aceita essa informação como verdade, você vai jogar isso para sua mente subconsciente, que é emocional, ela não tem capacidade para rejeitar o que você está plantando ali, a sementinha que você Discernir. no seu jardim subconsciente, e aí você começa a mandar um sinal para o teu corpo e o seu corpo começa a sentir aquele medo, aquela preocupação, aquela angústia, e aí, consequentemente, eu vibrando medo, culpa, angústia, preocupação, ou seja, o que for, eu vibro nessa vibração mais baixa aqui, que é aquela escala que tem, né, que é um funil, que eu até já postei na minha rede social, que são as escalas mais baixas ali dos níveis de consciência. Então eu vibro aquilo, eu me conecto com situações que me trazem mais daquilo. Quando eu subo a minha energia, ou seja, sendo grata, meditando, estando mais em contato comigo mesma, e aí eu elevo minha vibração, eu me conecto com pessoas e situações em uma vibração mais elevada. Né? Então eu acho muito legal essa explicação dele, porque fica claro da gente começar a entender que a nossa mente ela funciona de um certo jeito, e que é possível a gente mudar a partir do momento que a gente tem mais autoconhecimento, mais clareza, a gente está mais consciente dos nossos gatilhos, gerando isso na nossa vida, e aí sim a gente começa, como eu falei hoje, eu consigo parar e falar, opa, tô agitada aqui, vou parar para meditar, não vou fazer o PowerPoint. Antigamente eu não tinha esse discernimento. Eu iria fazer o PowerPoint, eu iria engatar na reunião, eu iria engatar uma coisa na outra, eu ia fazer a live, e eu não ia parar. Hoje eu já tenho essa consciência, né? Então eu queria só concluir aí com isso. É legal, porque e sabe o que é legal também, Ju? A gente também mostrar para as pessoas que a gente também passa por isso. Porque as pessoas acham que a gente não passa por isso. Ah, não, porque elas são terapeutas, elas... Ah, não, porque para ela é tudo maravilhoso. A gente também, às vezes, se conecta com essa frequência. E aí eu pergunto, da onde vem isso? Por que é que isso está aqui? Como é que isso chegou até aqui? Aí a gente tem alguns outros starts e ferramentas que a gente consegue, talvez, né, sair um pouco mais rápido disso. Se a gente fosse olhar por uma outra visão, né, talvez a gente também olhasse por que é que você está o que é que você tem de benefício quando você está ali naquele movimento. Então, quando eu olho para você, né, eu vejo esse movimento todo, dessa dor toda que você passou, fez com que você chegasse onde você está hoje. Que é a mesma coisa que eu passei. Né? Então, quando eu estive lá atrás, na minha dor, no meu sofrimento, cara, me fez ganhar uma força tão grande que aí eu falei, é daqui, ou minha filha, é daqui para você sair daqui, ou é daqui para você sair daqui. Foi o que eu precisei exatamente, né? Pra mesmo passando pelo pós-parto, pela depressão, por isso, por aquilo, né? Que foi muito doloroso, porque né? É um processo que você está ali passando, né? Mas fez com que eu chegasse nesse outro ponto que eu estou hoje, buscando todas as ferramentas e etc. Eu ia falar uma outra coisa, que eu tenho observado muito, né, em algumas pessoas, alguns casos, assim. A nossa mente, ela cria situações para que você não encare realmente aquilo que você precisava encarar. Então, eu vejo assim, às vezes a fulana ela tem as questões dela que ela precisa trabalhar, mas ela acaba se envolvendo com questões de um parente, por exemplo, e aí ela acaba não olhando para o que é dela. Então a gente tem gatilhos, você falou dos gatilhos, né? A gente tem gatilhos que a gente, cara, nós somos muito inteligentes, porque o processo de autoconhecimento, né, Ju, é um processo, né? E você vai se deparar com algo que você vai falar, agora eu vou precisar olhar para isso. Isso aqui tá me chamando atenção, isso aqui, o que isso requer de mim agora, né? E aí, às vezes, você não quer olhar para aquilo, porque você tenta fugir de tudo. É tipo o gato quando vai tomar banho, ele tenta fugir de tudo quanto é jeito, ele não quer fazer aquilo, a mente, né? Você sabe que você precisa olhar para essa questão, mas você joga embaixo do tapete, né? E aí, pode falar. Não, pode concluir, imagina.
E aí eu vejo que eu observo muito isso nas pessoas. A pessoa chega com uma questão, mas aí de repente, a hora que você vê, ela tá olhando o passarinho que tá voando ali em cima, ela sai da questão totalmente, ela começa a se engajar com outra coisa, com outra coisa, com outra coisa, e aquela primeira questão que era tão importante para ela não tá afim, né? Então, isso também Ganho por trás. tem um ganho. Exatamente. E é muito interessante você falar isso, né? Porque eu falo, a consciência é 50% do caminho andado, né? E é isso que eu falo hoje, por exemplo, da clareza que eu tenho. Né? Então, por exemplo, eu já sei que eu tenho um processo toda vez que eu vou fazer algo novo. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu sempre trabalhei mais com coisas presenciais. A partir desse ano, eu comecei cada vez mais a trazer opções online. Workshop online, as sessões online, embora eu já fazia lá atrás, mas era bem menos, né? Então, assim, é a mesma coisa. O workshop online, ele não vai mudar do presencial, mas porque é um ambiente novo, é uma estrutura diferente, que talvez eu vá ter que elaborar um PowerPoint, que no curso presencial eu uso outra ferramenta, eu nem uso PowerPoint, né? Então, eu estruturar isso leva um tempo para mim, é um negócio novo. Então, o que eu faço num processo de sabotagem, né? Eu fiz muito isso esse ano. Eu vou criando coisas para fazer no meu dia para eu não mexer nisso. E aí eu tenho que parar e falar, por que eu tô criando essas situações ao longo do meu dia? E isso que eu tenho que fazer, que é super importante, eu tô postergando. Aí quando eu vou olhar, é sempre um projeto novo ou algo novo que eu tô ali ou com medo, ou assim, poxa, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Como será que vai ser estruturar isso? É um pouco diferente. Poxa, mas eu já faço isso de uma certa forma, né? Então, assim, eu preciso parar, ter clareza, bater um papo com a minha mente. Parece papo de doido, mas eu bato um papo com a minha mente. E aí eu vou... porque aí é isso. Você fala assim, nossa, meu dia acabou e veio o vizinho aqui bater papo, quebrou a Você torneira, manifesta, tomar né? o encanador. Aí depois, quando consertou o encanamento, foi a luz que apagou. E aí a gente acha que é o universo conspirando contra. Não, você, de forma inconsciente, você cria situações para você não olhar para aquilo, né? Então eu já percebi Exato. esse meu sistema. Então, quando eu vejo essas coisas acontecendo, hoje eu já dou até risada para falar, Juliana, você já está criando umas coisas aí para você fugir disso que você tem que fazer, né? Então, por isso que o autoconhecimento é muito legal. No começo a gente dói, ou as pessoas acham que sofre pela nossa resistência em olhar para as questões, que é isso que você falou. A pessoa tá lá, né? Tô na sessão, mas não tô querendo olhar aqui, mas eu não tô. Porque ela acha que vai ser ruim, mas o que dói, o que é ruim, é a nossa resistência em querer que as coisas sejam exatamente do jeito que a gente gostaria que fosse. E às vezes você precisa passar por aquilo, como você mesma falou hoje. Eu não sei se eu estaria fazendo o trabalho que eu faço hoje se eu não tivesse passado por aquilo. Talvez eu ainda estaria no marketing, fazendo muito dinheiro, mas infeliz pra cacete. Entende? Então, assim, talvez eu também poderia ter criado tudo isso pelo amor, de uma forma mais suave, e ter feito uma transição mais suave. Mas justamente pela minha forma de ser, o universo arranjou um jeito de tudo acontecer da forma que tinha que acontecer e eu receber o presente por trás dessa situação, né, passando por esse processo. Então, assim, eu acho essa pergunta de Access muito legal, né? E eu faço ela sempre que eu tô com um desafio. Qual é o presente por trás disso? Tudo que acontece na nossa vida, de bom, de ruim, né? Que são etiquetas que a gente coloca, tem um presente ou tem um aprendizado, tem algo ali para você, né? Então, como meu irmão hoje tem uma clínica de dependentes químicos e o meu irmão foi um dependente químico. Ele resolveu mudar de vida, ele resolveu estudar psicologia, ele resolveu ter a clínica dele, mas a experiência, ele entende aquelas pessoas que chegam lá. Porque ótimo, mas que ele... Entende? Então, quando a gente olha, ao invés de a gente se sentir menos, a gente se sentir culpado, e a gente olhar e falar, poxa, tem algo aqui pra mim, né? E aí você consegue ir virando a chave, porque assim, você começa a olhar para aquela situação, tá desafiadora? Tá.
mas tem um presente atrás disso aqui para mim e eu vou pedir para o universo, para Deus, para a energia criadora, o que você acreditar, me trazer clareza e me mostrar. O processo fica bem mais fácil quando a gente usa, por exemplo, uma simples pergunta, né? Exato, é legal, eu gosto muito das perguntas de Axis por isso, porque você sai daquele foco que você está na dor, né? E você vai para algo maior. Eu sempre falo isso, né? Então, fazer as perguntas, né? Ontem eu comecei um projeto online que eu também tinha muita resistência de fazer. Olha que interessante. E de repente me deu 5 minutos, eu falei, cara, é agora. Eu falei, me deu uma força, me veio, eu falei, é agora, eu vou fazer. E ontem eu estava falando para eles, né, o quanto é importante a gente fazer as perguntas. Ensinei eles a fazer perguntas, porque quando você tá só, gente, eu sempre falo, martelo que só vê prego, só vai martelar. Só que quando você olha o martelo, você vê que do outro lado dele tem um negocinho que é assim, ó, que dá pra você tirar prego de dentro da parede. Que dá pra você trabalhar com ele de uma outra maneira. Só que se a gente só está enxergando desse jeito, né? Existe uma Claro. dificuldade que a gente. Existe um outro lado que você pode transformar tudo. Então, assim, ontem eu ensinei eles a fazer perguntas. Falei, façam perguntas. Cara, perguntas são incríveis. Você amplia, porque é a mesma coisa da frequência. Se você tá ali, ai meu Deus, tá faltando dinheiro, e você fica só no tá faltando dinheiro, e você de repente para e fala, tá, que presente tem por trás, né? Ou outra pergunta, onde eu ensinei eles a fazer uma pergunta, qual foi? Que riquezas estão disponíveis? Acho que era alguma coisa assim que eu não lembro. Que riquezas estão disponíveis para mim que eu ainda não percebi? Que fontes de riqueza estão disponíveis para mim que eu ainda não percebi, né? E aí alguém já notou, eu falei, olha que legal. Quando você faz a pergunta e você olha, você eleva a tua frequência. Vai vir algo. E você esteja aberto para vir, né? Aquilo que você falou. Eu queria vender a casa, só que eu só queria vender a casa, né? E aí, quando você se coloca nisso daqui, por que a gente coloca um cabresto no cavalo? Que é só para ele enxergar para frente. E quando você tira, ele pode ver de vários pontos de vista, que eu acho que é isso que é lindo. Você enxerga vários pontos de vista. Você pode ver para a esquerda, para a direita, para frente, você pode até olhar para trás. Porque o olhar para trás também é agradecer as dificuldades que você teve. Eu estava na pós, que eu estou fazendo a pós de constelação, a Sophie fez um exercício tão lindo com a gente esse final de semana, de simplesmente você dar um passo para frente, mas você honrar e olhar para trás e realmente agradecer. Cara, todas as dificuldades que eu tive me trouxeram até aqui. E por essas dificuldades, honrar, inclusive, esse processo que você passou, dessa falta, dessa escassez, né, de você poder olhar e falar, cara, isso me levou para algo muito maior. Né? Porque quando a gente está nesse processo e a gente tem esse egão, né, a gente fala, ah, não, não quero. Porque é o que eu falei ontem, nós queremos sempre ser melhores. Duvido que alguém acorda e fala, hoje eu quero ser um bosta. Cara, real, assim, tipo, quem é que acorda e faz isso? Não tem. Eu desconfio que alguém acorda e fala, ah, eu escolhi hoje ser um bosta, realmente. Ah, estou aqui. Deve ter, mas eu acho que assim, deve ser tipo 0,001%. A gente sempre acorda e sempre busca fazer o nosso melhor todos os dias, de todas as maneiras. Talvez a live que eu faça no dia anterior não seja tão, né, expansiva ou contribuição para você, mas pode ser para uma outra pessoa. E você está fazendo o seu melhor. Exato. Então, assim, é legal a gente trazer isso para as pessoas. Mesmo que você esteja passando por uma depressão, por uma crise de ansiedade, fazendo um acompanhamento medicamentoso, que é interessante, que é importante a gente sempre validar. Às vezes eu falo para as pessoas, já recebi cliente que eu falei, olha, nesse momento, eu acredito que para você seja melhor tomar uma medicação. Porque é o momento que você vai parar, aí você vai conseguir se conectar de novo para depois você fazer um processo interno. Porque às vezes a pessoa tá tão louca, né? Tá tão ali naquele outro mundo, tá tão fora da casinha, que a medicação vai fazer você parar. Eu tenho uma conhecida que eu falei para ela, cara, você precisa de medicação. Hoje ela fala, nossa, que bom que eu tô tomando a medicação.
Porque ela estava num processo tão grande que ela estava já afetando a filha, né? E aí da filha já vai para terapia da filha, e aí começa a misturar tudo. Eu falei, vai, toma uma medicação, vai falar com o teu psiquiatra, procura uma pessoa, né? Uma pessoa que você se identifique acima de tudo, porque identificação é essencial, né, Ju? A gente que trabalha com as vibrações, a gente precisa se identificar. A gente se conheceu como? Foi uma pessoa que eu não conheço, que eu não conheço o rapaz pessoalmente, e ele falou, vai lá, faz conexão com ela, e a gente acabou se conhecendo, não foi isso? É verdade, foi isso mesmo. Né? E é um cara que eu não conheço pessoalmente, eu nunca vi o rapaz, gente. Então, assim, as conexões, elas podem e acontecem, e tá tudo certo da forma que precisa estar, né? Mas quando a gente se coloca humilde também diante da situação, quando fala a palavra arrogância, algumas pessoas podem não entender, né? Mas esse processo de sempre aprender e sempre estar um passo atrás, sendo humilde, né, para entrar nesse processo maior, é legal. E acho que é legal a gente falar bastante sobre a gente, porque também nós temos questões, e questões a gente sempre vai ter pelo resto da vida, até a hora que der até o último os segundos. Até o último respiro, né? Eu vejo muito pelo Bert Hellinger. Ele aprendeu literalmente a tomar a mãe dele com 92 anos, 90 anos, sei lá, alguma coisa assim. Então eu falo, gente, se ele chegou nesse patamar, a gente pode aprender antes, né? Mas talvez seja um processo, né? Que é um desafio e a gente precisa receber esse desafio e entender esse desafio também, né? Exatamente. E eu achei legal que você falou no começo, né, da gente trazer esse compartilhar aqui, porque eu já cheguei a ouvir isso. Eu te vejo, eu te acho tão assim, tão assado, você é tão zen. E eu olho e falo, não é todo momento que eu tô zen, né? Tem dia que eu tô da pá virada também. Aí é isso, eu tenho que parar, tenho que meditar, tenho que me olhar, né? Faz parte do processo. E também trazendo um pouquinho dessa coisa do que aconteceu comigo e de onde eu tô hoje, né? Além de ter um presente, um deles claramente é o que você falou hoje, eu tá podendo ser uma contribuição para as pessoas com o meu trabalho. Sim. E ter passado por aquilo e até compreender mais as pessoas quando elas chegam, eu lembro que eu, sem saber de Access, eu tinha uma ânsia de eu ser um pouquinho mais humilde com as coisas. Eu me achava já um pouco assim, sabe? No meu processo de autoconhecimento, eu já falei, poxa, sabe, tem coisas que são tão simples e parece que eu fico, né, inventando coisa aqui. E como que seria eu gostar das coisas mais simples da vida, né? Eu me conectar com isso. E quando eu passei por esse processo, depois saí, né? E outro grande aprendizado que eu tive foi exatamente isso. Eu falei, cara, eu fiquei sem um puto. Tinha dia assim, Ana, que se você falasse, Ju, vamos na padaria tomar um pingado de R$1,50, eu te juro por Deus, eu não tinha esse dinheiro. E aí, eu lembro já trabalhando na Uniluz, né, que aí acabei depois até fazendo um projeto, me abri e depois do voluntariado fiz um projeto de marketing para eles. Então, às vezes eu dormia lá muitos dias na semana e eu ia para casa de amigos meus e a gente... Ele, não, tem pão lá em casa, a gente, sei lá, faz alguma coisa. Então, assim, eu falei, cara, a gente não precisa de muito para viver, né? A gente não precisa de tanta coisa. Pô, o dinheiro é uma delícia, é super legal ter conforto, tudo, mas nesse processo meu que eu queria me tornar mais humilde, isso que eu passei também me trouxe mais disso. Eu falei, olha, não morri. Você buscou? O básico que eu precisava para viver, ele estava ali, eu fui suprida. Eu realmente me conectei com pessoas e com amizades daquela época, que são pessoas que me aceitavam do jeito que eu era de verdade, porque dinheiro eu não tinha. Eu não tinha nada, além de a minha presença ali para oferecer, né? Então foram tantos outros aprendizados quando eu olho para trás dessa situação que eu vivi e que me tornaram, como você falou, a pessoa que eu sou hoje. E eu consigo transitar, eu consigo, que nem esse domingo, dei aula em São Paulo, sair para jantar, vou num lugar mais legal, ou vou almoçar num restaurante mais legal que eu gosto, mas também que se eu tiver que ficar num parque, sentada na grama, trocando ideia e bebendo água com os meus amigos, tá ok, eu vou me divertir da mesma forma. Então, assim, foram tantos aprendizados, assim, dos mais
dos mais grandiosos aos mais sutis, que eu sou muito grata por essa experiência, né? Outro dia eu compartilhei um vídeo no meu Stories, que é daquele filme, era alguma coisa com Deus, não é Conversando com Deus, é um outro nome. E que aí ele fala isso pra ela no vídeo, né? Ela fala que ela tá tendo alguma questão na família, com o marido e tal. E aí o Deus, né, materializado, fala ali pra ela, mas você não me pediu para ter mais paciência? Como que eu vou te trazer mais paciência? Não tem como eu te dar uma poção de paciência. Eu vou te colocar em situações para que você treine, né? Para que você pratique, então, a paciência. Estando nessas condições, daí você vai aprender a prática de ser mais paciente. Aí ela fica olhando, né? E é exatamente isso. Então, às vezes, até inconsciente, a gente pede coisas, né? E aí o universo te traz a situação, aí você fala, pô, mas eu não queria assim. Eu queria um botão mágico aqui que você me ensinasse a ter paciência. Mas não é assim que ele vai te ensinar. Ele vai fazer você passar por aquela situação. E aí sim você vai trabalhar a sua paciência. Eu tô falando aqui de paciência e isso serve para qualquer outra coisa, né? Então, às vezes a gente... eu sempre falo, né? O como não é seu papel, o como é o papel do universo. Então, tudo que você pede... Às vezes você acha que vai vir naquele jeito linear e racional que você imaginou, e às vezes não, o universo vai te jogar por um outro caminho, você vai alcançar o seu objetivo, mas não por aquele caminho que você efetivamente pensou. Talvez você vai percorrer um outro caminho, vai ter outros aprendizados até você chegar lá, né? Então, isso acho que é muito importante também, né? De trazer essa clareza para as pessoas, né? Que não é exatamente como a gente pensa, né? O como, né? O passo a passo, né? Da caminhada. É o controle, né? Às vezes a gente quer controlar também, né? Muitas vezes a gente quer controlar. Às vezes tô sendo singela, né? Tipo, super. Né? Porque você quer, eu quero manifestar assim, assim, assado. E de repente, não é assim que vai ser. Porque Exato. pode ser que aconteça de determinada maneira, mas você vai ter um aprendizado atrás disso, né? E tudo aquilo que você está vivendo hoje, você manifestou isso. Exatamente. Conscientemente, né? Ou, na maioria das vezes, inconscientemente. Então, assim, por isso que eu falo, o processo de trazer consciência, né, pra gente é incrível. Cara, ontem eu tava fazendo um exercício com a galera no projeto Colmeia, e aí eu tava ali né? Tal, fazendo exercício, e me veio uma questão minha naquele momento que eu falei, nossa, caiu a maior ficha, eu fazendo exercício com a galera, me caiu uma super ficha em mim, que eu falei, entendi, por isso que eu tava tão presa a isso, né? Então, assim, aí você traz pra consciência e fala, entendi, que é esse o processo, né? A gente trazer a consciência o tempo inteiro. Porque senão você acorda, levanta, come, dorme, passa a vida, passou tua vida inteira e você não fez nada. E se coloque na primeira classe da sua vida, né? Isso é outra coisa que eu sempre falo, né? Quando a gente está no avião, a gente já tem um aprendizado ali. Máscaras de oxigênio cairão automaticamente se tiver aí uma turbulência, e coloque a máscara em você primeiro, depois nos outros e nas crianças. Isso funciona para a vida, né? Às vezes a gente tem mania, eu preciso ajudar o filho, eu preciso ajudar o periquito, o papagaio, o cachorro, e seu mundo tá lá caindo. E você quer fazer pelo outro que você não tá nem fazendo para você ainda. Então tenha compaixão por você, tenha compaixão pelo seu processo, se coloque em primeiro lugar. Não é egoísmo, a gente tem essa ideia de que você é uma egoísta, filha da mãe. Se eu me colocar em primeiro lugar, não, você precisa estar bem, aí você vai poder ser uma contribuição para o outro. Por isso que esse processo de autoconhecimento é tão rico. Solte as suas barreiras, solte o controle, que o seu processo de autoconhecimento não vai ser tão doloroso. Vai ser um pouquinho mais difícil, né? E quando você ganha, é isso que eu falei, quando vir gatilhos, ali você já vai falar, já sei, hein? Olha aqui onde que eu tô presa. Isso aqui já aconteceu antes, não preciso seguir mais esse padrão. Você vai sabendo ali como que você lida com você mesmo, porque você já conhece ali o teu sistema e você sabe como ir mudando isso. Você não fica mais refém das situações, né? Exato. Você sabe que os primeiros módulos, né, da pós da Hellinger, o tema sabe qual é? Assuntos pessoais. Exatamente. Ela abre a pós, a Sofia abre a pós falando
Você precisa desemaranhar você. Porque se você não desemaranhar você, você não constela ninguém. Você se emaranha dentro do Do processo do outro. outro. Você se emaranha dentro do processo. Você vai querer salvar alguém, você vai querer ter justiça em cima de alguém, você vai querer salvar o aborto de alguém, entendeu? Você vai querer tentar fazer pelo outro, mas é que você precisa fazer por você. Então, esse final de semana, por exemplo, assuntos pessoais. O nome do módulo é assuntos pessoais, cara. Trabalhe você. E ela fala incisivamente na primeira formação que eu fiz também, né? A gente precisa olhar pra gente, tanto que a gente se incentiva sempre, né? A trocar barras, a fazer teta um no outro, eu tenho um grupo de multidimensional que a gente só trabalha entre terapeutas, né? Por quê? Porque a gente precisa estar sempre dentro do processo. Você às vezes não é aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente foge da gente porque é um desafio, né? Você sabe que na outra semana eu queria fazer uma constelação, que eu sabia que eu precisava constelar aquilo, né? E aí eu pedi para uma amiga minha de uma outra cidade, falei, viu, você pode me constelar em grupo? Ela falou, posso, vou ter um grupo dia tal. E aí, menina, nem teve greve de caminhoneiro, nem faltou gasolina, eu mandei uma mensagem para ela. Falei, ai, acho que eu não vou, porque vai faltar gasolina. Olha isso, Ju. Em sã consciência. Aí eu parei e falei, não, sozinha, né? Porque eu falo muito, moro sozinha, né? Eu falo muito sozinha o tempo inteiro. Eu falei, Ana Laura, falei, você tá retardada. Falei, você tá fugindo desse assunto. De novo, a hora que eu me peguei nessa consciência, eu caí no choro, assim. Aí peguei e mandei um áudio pra ela. Eu vou, nem que seja arrastada, nem que falte gasolina. Faltou gasolina nada. Não teve greve nada, não aconteceu nada. E aí, se eu não tivesse insistido naquilo, né? Eu não tinha olhado de novo para o meu tema. E assim, foi, cara, foi aquele atendimento que sabe quando você sai do avesso, assim, você sai passando mal, vomitando, né? Passei mal. E aí eu falei, mas era isso que eu precisava. Eu precisava disso para dar uma mudada, assim. Então, assim, se não é por uma dor, vai ser pelo amor, mas comumente, né, a gente acaba fazendo escolhas, né? E é isso que eu falei, né? Então, assim, sem o autoconhecimento, você não ia ter essa clareza. Provavelmente você teria declinado e não teria ido. Exato, Então, total. quando a gente já está no processo, por que vai ficando mais fácil? Porque é isso, você já se pega e fala, opa! Já fiz Oh! essa sabotagem antes, não vou fazer mais, não. Então você consegue Exato. virar a chave, porque você já tem mais consciência, tem mais consciência de você. Então, por isso que essas ferramentas e esse processo em paralelo é super importante, né, das pessoas fazerem junto, né? Então, estou aí numa depressão, como eu falei, vai procurar uma ajuda médica e faça esse processo também. Comece a se olhar, a se conhecer, né? Eu comecei isso quando eu separei, porque eu cheguei a um ponto assim, eu emendava um namoro no outro. Então, eu tinha um namoro Yeah. de 2 anos, que eu engatei num outro de 8, que eu engatei num outro de 2, e depois um outro de 2. E quando eu separei, eu falei, gente, assim, eu gosto de água com gás porque eu gosto de água com gás, ou é porque meu ex gostava e de tanto ele pedia, eu também comecei a pedir. Sabe, assim, coisa que eu comecei a me questionar, eu falei assim, quem sou eu de verdade, sabe? Então, quando a gente começa nesses questionamentos, né, a gente tem essa oportunidade de expandir mais, né, e da gente ter mais até uma inteligência emocional ao longo do processo de você saber lidar com essas situações, né? Então, você se relaciona com esses desafios de um jeito diferente. Não é que os desafios não vão acontecer. Os desafios É acontecem mais leve. hoje na minha vida, na sua, mas é a sua forma de lidar e se relacionar com aquilo que é totalmente diferente, né? Sim. Eu surtava lá atrás, eu era daquelas loucas que se o marido descia para brigar com o cara do carro de trás, eu descia junto para brigar com a passageira, entendeu? Imagina, hoje eu não consigo nem imaginar Exato. num negócio desse, que lá atrás para mim isso era normal, era ok, gente, imagina, né? Então, assim, olhem para isso, sabe? De novo, vou refrisar que peça ajuda, seja gentil com você, se coloque em primeiro lugar, não tenha vergonha, sabe? De iniciar o seu processo, não tenha vergonha de falar, olha, preciso de ajuda aqui.
Cara, você pode ficar com a minha filha que eu vou ter a sessão de terapia lá. Isso, Piso e, isso. cara, às vezes você não precisa pedir uma ajuda financeira, às vezes você pode pedir outras ajudas também que vão te ajudar contribuir com você nesse processo, sabe? Mas é saber ali levantar a mão e você iniciar essa jornada, né? Com muita compaixão, com muito carinho, com muito amor por você, porque você vai estar conhecendo a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo, né? E aí tudo começa a mudar lá na frente, porque os relacionamentos começam a ficar melhores, né? Dando certo ou não dando certo, né? O relacionamento, às vezes, amoroso, indo para frente ou não, o relacionamento com as outras pessoas vai mudar, porque você já se conhece, você sabe até onde você consegue ir, o que já está claro e transparente para você, o que precisa ser mais trabalhado, você vai evoluindo e vai expandindo, né, com tudo isso. Então, eu vejo só ganhos, assim, nesse processo, né? E eu me olho, assim, eu falo, gente, eu não consigo me imaginar muito como que eu estaria hoje se eu não tivesse feito esse processo ao longo dos últimos 11 anos. Eu acho que eu estaria doente, surtada, provavelmente uma questão muito mais profunda, ou sei lá, se eu não tivesse me dado essa pausa e me permitir esse autoconhecimento, né? Exato. Que bom, Ju, obrigada. Que delícia, esse bate-papo foi rápido. Quanto tempo já foi? Uma hora? 1 hora, né? Gente. 1 hora. Eu vou precisar encerrar porque eu tenho uma criança, né? Então a gente tem alguns ajustes. Eu por mim ficaria mais, mas a gente tem alguns ajustezinhos. Tá super certo, eu acho que foi super gostoso. E obrigada. Salva, a gente compartilha, pode ser uma contribuição aí para mais pessoas. Eu te agradeço imensamente o convite. Vamos marcar mais. Obrigada, viu, querida? Um beijo para você. Para você também. Até a próxima. Vamos marcar o café, tá? Vai ter que sair esse café, hein? Faz 8 meses que a gente tá marcando um café. Vai sair, vai sair. Um beijo. Beijo, pessoal. Obrigada, viu? Tchau. Um beijo. Até a próxima. Tchau.